vamos falar do que Deus tem para nós hoje. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Em nome de Jesus. E daqui a pouco eu vou apresentar um placar para vocês. E nós vamos chegar à conclusão se nós estamos perdendo ou vencendo para o diabo. Amém? Quem está vencendo o diabo? Levanta a mão. No final do culto nós vamos descobrir. Amém? Eu vou trazer uma fórmula aqui só para nós descobrir, uma reguinha. Eu vou dar uma reguinha para cada um para vocês descobrir se nós estamos vencendo. É facinho, irmão. É bater o olho, mexer os 4 dedos, nós já sabemos. Estão vencendo, estão ganhando. Estão vencendo, estão perdendo. Mas se todo mundo levantar a mão está vencendo, glória a Deus, aleluia. Né, Mike? Então tá bom. Então vamos lá? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso aqui eu falei na sexta, eu preciso passar por ele para nós poder adiante. Então presta atenção. O que nós estudamos sexta-feira? Então Paulo aqui mostra que Deus, ele vai glorificar na minha vida e na sua vida, mas não tem como ele glorificar na minha vida só pelo Espírito, ou tão pouco ele glorificar sobre a minha vida e sobre o meu corpo. Não, ambos andarão juntos. Então, se eu não tiver cuidando do corpo, que é o templo do Espírito Santo, o Espírito também vai estar destruído. Se o Espírito estiver destruído, o corpo pelo qual eu deveria tratar também não vai estar tratado. Aí eu mostrei alguns exemplos daquilo que nós temos o espírito fortalecido ou abatido, porque, meu irmão, se o meu espírito está destruído, abatido, é fácil da gente saber, sabe como? Você olha para a pessoa, você já sabe se ela está com o espírito abatido ou fortalecido. Como assim, pastor? A forma dela sentar, a forma dela falar, se as pessoas estão alegres, se as pessoas estão interagindo, você olha para ela está com a cara de maracujá de gaveta, está com a cara e vê que trabalhou o dia inteiro, mas não fez nada, é uma pessoa que está com o espírito abatido. Todo mundo está alegre, todo mundo está empolgado, seja com louvor, seja com a notícia, ou todo dia o milagre da vida renova na minha vida e na sua vida. Quando eu e você abrimos os olhos cedo e andamos. Mas muitas vezes nem isso nos faz animar. Por quê? Estamos com o espírito abatido. Porque precisamos de um algo material para nos fazer mover, ou muitas vezes nem algo material nos faz mover. Como eu conversei com uma pessoa há uns dias atrás, e ele me disse, essa pessoa me disse, falou, pastor, o problema não é meu lado financeiro, o problema não é meu lado profissional, o problema, pastor, é que eu enfraqueci. Eu parei de buscar, eu parei de negócio. Então, eu posso estar bem lá financeiramente, os meus negócios estão bem, os negócios da minha esposa estão bem, maravilhoso, mas nós estamos destruídos. Por quê? Nós paramos. Nós estamos fracos. Qualquer coisa é motivo para aborrecer, qualquer coisa, por quê? Uma vez abatido, eu não consigo avançar. E aí nós vimos, meu irmão, que o espírito abatido, bastou uma perca, me faz parar. Bastou um rótulo, me faz parar. Bastou uma circunstância, me faz parar. Eu paro. Quando, um exemplo, nós pegamos muitas vezes quantas pessoas estão sendo rotuladas por incapaz, quantas pessoas, você quer ver, meu irmão, recebe o rótulo lá de diabético, hipertenso, esclerosado, recebe o rótulo de incapaz, e nós absorvemos aquilo, e nós paramos. Anulamos a nossa vida, deixamos a nossa condição, porque nós deixamos, porque mais aí, nós temos o exemplo do menino Davi, quando Saul chega para ele e fala assim, você é um menino e não vai ter chance contra o gigante. Davi tentou rotular ele como um menino, ele podia ser um menino aos olhos humanos, mas diante de Deus era um gigante, por isso ele derrotou o gigante. Ele não aceitou aquele rótulo, e muitas vezes, irmão, nós estamos permitindo que o mundo lá fora, nós estamos permitindo que as pessoas estão nos rotulando, e nós estamos carregando esse rótulo, nós estamos aprisionados.
Mas por quê? Porque Jesus ele nos alerta uma coisa, ó, Mateus 26, 41. Vamos lá. Mateus 26, 41. E a pergunta que eu fiz sexta-feira e falei para vocês responder hoje. Mateus 26, 41. Ele diz aqui, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A pergunta é, o espírito está pronto? O nosso espírito está pronto? Pronto para quê? Para passar por uma perca? O nosso espírito está pronto para passar por uma decepção? O nosso espírito está pronto para passar por uma derrota? O nosso espírito está pronto para passar por um fracasso? O nosso espírito está pronto para passar por uma humilhação? E veja, irmão, como falei isso aqui já aqui, Jesus estava falando para quem? Para aqueles 3 camaradas que ouviam Jesus pregar o dia inteiro, comia com ele, dormia com ele. E Tiago manda Jesus descer fogo e Pedro corta a orelha do soldado. Porque bastou tocar na carne para mostrar que o espírito deles não estava pronto. Então nós precisamos ver. Então nós precisamos a todo instante, irmão, perguntar. Então, meu irmão, se tem coisa me aborrecendo, se tem coisa me entristecendo, se tem coisa me fazer parar, a resposta é clara. Eu preciso avançar, porque o meu espírito não está pronto. Por não estar com o espírito pronto, bastou Sansão perder os 2 olhos e ele suicidou. Por não estar com o espírito pronto naquele momento, Jó bastou, perdeu tudo, queria entregar tudo. Mas por estar com o espírito preparado, meu irmão, nem a idade de 100 anos, e nem o ventre amortecido de Sara impediu que Abraão vivesse a promessa. Então nós temos promessas que nós estamos deixando de viver, nós temos coisas que estão impedindo Deus de fazer. Presta atenção, coisas que nós estamos impedindo de Deus fazer. Não é que Deus não quer fazer. Não é que o diabo é poderoso. Não, irmão. A Bíblia diz, eu vos dou poder para pisar sobre toda a força do mal. O diabo está incluído. Mas por que nós não pisamos? Porque nós estamos fracos. O nosso espírito não está pronto. Então nós pegamos o exemplo. Então, meu irmão, Abraão, meu irmão, 100 anos, a mulher com o ventre amortecido, mas o espírito fortalecido, ele tinha certeza que ia viver a promessa e viveu. E muitas vezes, nós olhamos para qualquer coisa que muitas vezes está faltando na nossa vida. É suficiente para nós parar. É suficiente para nós abandonar. É suficiente para nós desistir. Mas aí, Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Por que que nós passamos por tudo isso, pastor? Foi o que eu prometi na sexta-feira que eu ia falar hoje. Eu não, irmão, o Espírito Santo, eu não sou ninguém. O Espírito Santo é que fala. Eu sou apenas um instrumento daquilo que ele me manda falar. Então ele diz aqui, ó, pega aí, Eclesiastes 8, 5. 2 coisas que são essenciais. Então eu preciso entender que não só pelo corpo, mas também pelo espírito. Não só pelo espírito, mas também pelo corpo. Porque não adianta falar assim, eu sou cheio do Espírito Santo, mas qualquer coisa está me fazendo parar. Esquece, não tem como. E aí a palavra diz o seguinte, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Qual que é o problema nosso, irmão? Não saber discernir tempo e modo. Só que a Bíblia fala uma coisa interessante, esse versículo tem coisa para nós falar nele 1 mês, porque ele começa dizendo, mas quem guardar o mandamento não experimentará mal nenhum. Então, peraí, você tem coisas ainda levantando, você tem coisas ainda, eu preciso ver aonde eu estou falhando. Agora, a maior falha minha e sua é pensar que está no tempo, ou que está no modo de fazer aquilo que nós estamos fazendo. E o grande problema, irmão, que se eu perder o tempo e o modo, tem coisas que nós vamos fazer e não vai ter como voltar atrás. Tem coisas, meu irmão, que depois de feito nós não vamos ter como mudar. Como eu já falei várias vezes para você, a TV, o ar-condicionado, o celular, a gente compra. O tempo vocês compram? Não. Não tem tempo. E tem coisa, irmão, se eu não fizer do modo certo, no tempo certo, irmão,
vou perder. Como muitas vezes, pastor, porque eu pensei que era a hora. Pastor, porque eu pensei que era o momento. Não, irmão. Muitas vezes nós estamos vivendo e pagando um alto preço, porque nós até fizemos do modo certo, mas no tempo errado. Ou nós fizemos no tempo certo, mas do modo errado. E ali a Bíblia está dizendo, o tempo e o modo, como o espírito e o corpo, eles têm que andar junto. A partir do momento em que eu perco um dos dois, eu não terei aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Porque o próximo versículo ele diz o seguinte, porque para todo o propósito, há o quê? Tempo e modo. Presta atenção. Mais uma vez eles estão andando junto. Porquanto o homem é mau, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Em que sentido? Quando eu não entendo o meu propósito diante do tempo e a maneira que Deus quer que eu faça. Então, se nós pegarmos muitas coisas hoje e olhar, nós vamos compreender uma coisa, irmão, que em algum momento nós deixamos a emoção nos levar, algum momento nós deixamos as circunstâncias nos levar, em algum momento nós deixamos as percas nos levar, algum momento nós deixamos os rótulos nos levar, por isso nós perdemos o tempo e o modo. E aqui eu quero trazer 2 exemplos simples para vocês, para nós entender algo aqui interessante. Lucas 2,46, pega aí. Lucas 2,46. Lucas 2,46. De manhã eu fui menos um pouco, mas agora eu vou mais um pouco aqui para aquilo que Deus acrescentou. Pegaram aí, pô, Deus? Então vamos lá, vou resumir um pouquinho. Então todo ano eles tinham que descer para fazer um licenciamento. Descia Maria, José e o menino Jesus também ia. E ele já tinha 12 anos de idade e subir a Jerusalém segundo o dia das festas que eles precisavam participar e fazer o censo que eles tinham que estar. E aí quando eles saíram de lá, a Bíblia diz que aconteceu que passamos 3 dias e o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Então Maria com José sai com a caravana para voltar para casa. Depois de 3 dias, eles olham na caravana, Jesus não estava no meio, eles voltam para lá. E Jesus estava o quê? No meio dos doutores, ouvindo, interrogando. Amém. Ele estava fazendo o que para que ele foi chamado? Estava. Mas era o tempo? Era o tempo? Presta atenção. A Bíblia diz que ele diz que eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então Jesus estava fazendo aquilo que era para chamar, daquilo que era para fazer, daquilo pelo qual ele veio. Ele veio para ensinar, veio para trazer a palavra, então com 12 anos ele já estava fazendo aquilo. Mas aí a Bíblia continua dizendo, próximo versículo, e todos que ouviam admiravam a sua inteligência em resposta. Mais uma vez, ele estava fazendo do modo certo. Ele estava fazendo do modo certo. Próximo, vamos lá. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe a sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse, por que é que procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Vamos lá. E eles não compreenderam as palavras que lhes diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e com os homens. Guarde esse versículo que nós vamos usar ele. Então presta atenção. Ele estava fazendo do modo certo? Estava.
A Bíblia diz que todo mundo se maravilhava, a Bíblia diz que todo mundo maravilhava com a inteligência dele, mas por que Jesus não ficou? Ele não estava fazendo certo? Mas não era o tempo certo dele fazer aquilo ali. Não era o tempo dele permanecer. Mas aí na contramão disso, nós pegamos um outro exemplo. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Nós acabamos de falar de Jesus, o Messias, o Salvador, aquele que veio e morreu por mim e por você, o Deus na forma de homem. Ele estava fazendo certo, mas no tempo errado. E ele sabia disso, porque quando a Bíblia diz que Jesus submetia os seus pais, porque ele sabia que aquilo ali fazia parte daquilo que ele veio fazer. E muitas vezes, irmão, por nós não queremos submeter a orientação de Deus, e ali Maria estava sendo orientada por Deus para levar ele de volta, por isso que nós estamos quebrando a cara. Por nós não queremos submeter, meu irmão, aquilo que é o tempo de Deus, por nós não queremos submeter aquilo que é o momento. Pastor, mas eu estou fazendo tudo certo. Jesus está fazendo tudo certo, mas não era o tempo. Então, muitas vezes, irmão, nós não estamos querendo submeter aquilo que Deus está direcionando, queremos submeter aquilo que Deus está nos levando, porque eu penso o seguinte, irmão, se nós estivéssemos fazendo tudo certo, no tempo certo, não era para dar certo? Era ou não era? Você quer ver a prova perfeita disso? Uma criança que nasce de 5 meses, ela já nasce como outra de 9? Por quê? O nascer não é natural? O modo é nascer, mas está no tempo. Por aí Deus já mostra tudo para nós. O grande problema, sabe o que é, irmão? Muitas vezes, nós queremos ver coisas extraordinárias na palavra, e Jesus, ele fala conosco na simplicidade da palavra. Ele mostra através do nascimento de uma pessoa, que a pessoa nasceu, a criança nasceu, mas ela, por não nascer no tempo certo, ela não vai ter a mesma facilidade do que se ela tivesse nascido no tempo, por ela ter nascido no tempo errado, ela não vai ter a mesma facilidade do que se ela nascesse no tempo certo. Então, se nós olharmos na nossa vida, peraí, pastor, só tem luta, pastor, só tem batalha, está difícil, está complicado. Então eu preciso ver. Nós podemos estar até fazendo certo, mas no tempo errado. E aí a Bíblia diz aqui o seguinte, ó, porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. E a Bíblia diz, e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando o seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Então preste atenção. Jesus ia para o templo, não ia? Ia ou não ia? Samuel também está no templo, tá ou não estava? Ambos estavam no templo. Pelos olhos humanos, olhando humanamente, qual que deveria ficar no templo, Jesus ou Samuel? Os olhos humanos. Qual deveria ficar no templo? Jesus ou Samuel? Jesus, né? Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Veja, aquele que era para ficar no templo, não era tempo de ficar no templo. Mas aquele que aos olhos humanos não era para ficar, é o que Deus queria que permanecesse. Então, muitas vezes, nós estamos querendo medir as nossas coisas em relação ao tempo do outro. Nós queremos cobrar de Deus a nossa conquista no tempo da conquista do outro. É mais ou menos assim, sabe aquele negócio? Que a jovem da igreja vai lá, o primeiro que piscou para ela, fala assim, eu vou casar, porque todo mundo da igreja está casando, estou ficando para titia. Então o varão olha lá e vem a menininha, começa a vir na igreja, não é com ela que eu vou casar, porque eu estou ficando para titio. O modo é casar, mas é tempo. Não, pastor, porque todo mundo está casando. Ué, mas porque todo mundo está casando, você tem que casar também? Amém? Ah, não, você quer ver outra coisa? Ô pastor, está complicado o negócio. O que foi, irmão? Ô pastor, eu entrei nas dívidas aí, mas o que foi? Ah, pastor, eu estou vendo aí os irmãos, tu está comprando carro e tal, e eu inventei de comprar. Ou comprar carro é o modo certo, agora era o tempo. E muitas vezes, irmão, nós estamos sendo influenciados pelos rótulos. Eu não casei, eu não comprei, eu não conquistei, eu estou ficando para trás, e aí nós até fazemos, mas no tempo errado.
Então, os olhos humanos, quem deveria estar no templo? Era Jesus, porque ele veio para isso. Só que não, irmão. E quando nós pegamos para estudar a Bíblia, eu estava falando esse dia com a irmã, irmão, a Bíblia nós temos que estudar para nós compreender. Então, muitas vezes Deus ele põe na Bíblia uma forma distorcida para eu e você entender. Ei, o negócio não é como você está vendo. O negócio não é simples como você está pensando. Porque muitas vezes, não, a ordem era Jesus no templo e Samuel visitar o templo de ano em ano. E aqui Jesus muda o negócio, Samuel no templo, Jesus visitando o templo de ano em ano. Ambos estavam fazendo o que era certo, mas cada um no seu tempo. Agora, o que eles faziam de igual, vamos lá, versículo 26, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para os... Não era a mesma coisa de Jesus? Era ou não era? A mesma coisa, irmão. Só que cada um no seu tempo. Eles estavam no modo certo. Porque ambos faziam o que era agradável diante de Deus e diante dos homens. Seja Jesus ou seja Samuel. Só que por que o sucesso? Porque cada um entendia o seu tempo. Aí nós pegamos um exemplo, irmão, lá no casamento na Caná da Galileia. Quando Maria chega para Jesus e fala, o vinho acabou. O que Jesus disse? Mulher, não é chegado ainda o meu tempo. Ele podia ali, irmão, ele não precisava nem mandar colocar água, não, irmão. Se Jesus quisesse, assim, ó, já brotava o vinho, jorrava uma fonte. Ele não fazia sair água da pedra do deserto? Fazia ou não fazia? Para que ele precisava botar água na talha, irmão? Não precisava. Mas ele mesmo reconhecia que não era o tempo dele. Então, meu irmão, ou nós atentamos àquilo que Deus está nos direcionando, nós atentamos àquilo que Deus precisa, senão, meu irmão, nós vamos estar perdendo, nós vamos estar ficando para trás, nós vamos estar, e aí fala, não, pastor, que o diabo é forte, porque Deus me esqueceu. Não, irmão, Deus não esqueceu. Você está do modo e no tempo certo pelo que Deus gostaria que tivesse? Será que eu estou fazendo no tempo certo? E aí muitas vezes as pessoas falam assim, um dia uma pessoa perguntou, mas se não arrepende de ter vindo tarde? Eu falei, não, eu vim no tempo certo e do modo certo. Eu vim no tempo certo. Então não tem essa, irmão, de nós falar assim, mas se eu fizesse isso, se eu tivesse ido antes, não, irmão, existe um tempo, a Bíblia falou. Então, meu irmão, atrás do tempo e o modo existe um propósito. Agora, cabe eu e você querer, entender e viver tudo isso. E tudo isso, eu resumo, meu irmão, em um versículo. Na verdade, em 3 versículos. João capítulo 3, João 11, versículo 3. Pega aí, no nome de Jesus. Hoje eu estava orientando uns irmãos acerca do negócio que eles estavam passando. Irmão, Deus me deu uma direção para eu falar com eles. É mais ou menos assim, ó. Sabe por que muitas vezes nós estamos fazendo e não estamos alcançando o resultado? Um exemplo, você quer ver? Você pega o pneu do seu carro, pneu da frente e do lado direito. O pneu começa a comer para o lado de dentro, certo? O que seria o correto fazer? Se levar na oficina, fazer um alinhamento, balanceamento e resolver o problema, né? Mas muitas vezes nós fazemos o quê? Tira o pneu de trás e põe na frente. Aí esse pneu ele vai gastar. Aí nós tiramos o outro pneu de trás e coloca lá na frente. Ele vai gastar. Aí nós tiramos o pneu do outro lado e põe na frente. Amém? É ou não é mais ou menos assim que a gente faz? E depois que já gastou tudo de um lado, muitas vezes nós fazemos o quê? Vai na borracharia e começa a virar o pneu do outro lado. Certo? E depois que já gastou dos dois lados, irmão, nós estamos sem os 4 pneus. E o problema continua. Por quê? No tempo que era para nós resolver, nós não resolvemos. No tempo que era para nós olhar o que devia se fazer, não. Então, muitas vezes, irmão, a nossa vida nós olhamos, temos percas. E percas que vai ser irreparável. Da mesma forma que eu perdi os 4 pneus, mas o problema ficou. Então, será que não é hora de olhar para dentro e resolver o problema? Não é a hora de nós pararmos, meu irmão, e tomar atitude. Não é a hora de nós olharmos e pedir a direção, porque aquilo que já perdeu, perdeu. Então eu disse para o casal, se já perderam os 4 pneus,
Era uma parábola, ele não é que eles estavam com problema de pneu, não é uma parábola que eu estava tentando mostrar para eles. Foi para eles que já perderam 4 pneus, vão ter que comprar 4 pneus, e o problema ainda continua. Quem tem aqui com 4 pneus perdidos e o problema continua? Não levanta a mão. Amém? Mas não é assim que nós fazemos? É ou não é? É ou não é? Estragou da frente, pega o de trás e põe. Põe do outro, põe, acabou. Agora, vou levar no borracheiro. Aí começa a virar um de cada vez. Aí quando a sua está sem pneu, mas o problema ainda continua. E aí, presta atenção aqui. Então, aqui Jesus passa por aqui, a turma queria apedrejar ele, matar ele, mas nessa cidade morava o seu amigo Lázaro, e eu quero mostrar um negócio para vocês aqui interessante. Então ele diz aqui, mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Presta atenção, irmão. Eu falo sempre para vocês que nada está escrito na Bíblia por um acaso. Aqui poderia dizer assim, mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo. Pronto. Jesus já sabia de quem ele estava falando. Jesus já sabia que estavam falando do Lázaro. Mas quando a Bíblia colocou aquele que tu amas, é para mostrar que seria algo que viria para tocar na carne de Jesus, no sentimento de Jesus. Como tem coisas na nossa vida que o diabo, meu irmão, ele sabe a forma de trabalhar, porque ele sabe aonde nós temos uma ferida, que quando ele põe o dedo, é batata. Ele sabe que naquele lugar, naquela coisa, naquela pessoa, naquela condição, se ele tocar, nós vamos levantar. Por quê? Se eu não estou com o espírito pronto, tocou na carne, eu estou pronto para revidar. Então a Bíblia mostra que eles disseram que aquele que tu amas. Vamos lá, próximo. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Agora você vai entender que alguém vai morrer para glorificar o nome de Deus, e nós não entendemos. Amém? Alguém entende? Não. Então tá bom. E ele diz aqui, vamos lá. Ora, Jesus, presta atenção, amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Aí eu pergunto para você, se você recebe uma notícia que aconteceu alguma coisa com alguém, você ainda vai ficar 2 dias esperando? Vai? Mas Jesus, por ter o Espírito pronto, ele sabia o tempo e o modo de agir. Se ele esperou, porque ele tinha o quê? Um propósito. E qual que era o propósito? Glorificar o nome do Senhor. Então, por que a palavra lá atrás, Paulo está dizendo que eu vou glorificar a Deus através do corpo e do Espírito? Então, meu irmão, se eu não tiver alinhado o corpo, o espírito e o tempo e o modo, se Jesus voltasse antes, não ia. Por quê? Ele precisava mostrar naquele lugar que existia um Deus que ressuscitava, que existia um Deus porque ele foi expulso daquele lugar. Então, às vezes, irmão, Deus está nos apertando de tanta maneira, mas não é para matar eu e você, não. É para mostrar, meu irmão, que nós temos de condição de fazer mais. Nós temos condição de ir além, nós temos condição de superar, nós temos condição de avançar, mas por não entender o tempo e o modo de Deus, muitas vezes nós estamos parados, como Sansão não entendeu, por que tirou meus olhos? Como Ló, num primeiro momento, não entendia por que matou meus filhos, matou minha família e levou toda a minha riqueza. No primeiro momento ele não entendeu, como muitas vezes, a dor que nós estamos passando, o sofrimento que nós estamos passando, porque nós não estamos entendendo. Então a Bíblia diz que ele ficou ainda 2 dias naquele lugar, porque ele sabia o modo do que era para fazer, mas existia um tempo para se fazer. Se ele fosse para lá, ele podia ir lá, o menino podia ressuscitar. Por que ele não foi, pastor? Porque existia uma tradição que
até os 2 dias, 3 dias, o Espírito poderia se levantar. Então ele esperou 4 dias, porque agora eles vão entender que foi Deus quem fez. Então muitas vezes, irmão, só para aliviar o seu sofrimento, tem coisas que Deus não mudou ainda, porque Ele precisa mostrar para ele que é Ele que vai fazer. Tem coisa que não mudou ainda, porque Deus está querendo você entender, ei, é só através dEle. Tem coisas que Deus ainda não abriu, porque Ele está dizendo, o que Isaías diz? Eu vou adiante e eu abrirei as portas. Então tem porta que não abriu, tem problema que não solucionou, tem cura que não veio, porque eu estou depositando a esperança em homens, a esperança em outras condições. Agora, quando eu entender que o modo e o tempo é de Deus, Deus está pronto para fazer. Em outras palavras, o que o mundo fala lá fora? Aceita que dói menos. Então, quando eu entendo, Deus está pronto para fazer. Quando eu entendo, Deus está pronto para direcionar. E aí, meu irmão, eu me lembro isso aí, hoje de manhã eu estava orando, eu me lembro que, já contei isso aqui, eu me lembro que quando eu parei tudo, e logo que abandonei tudo, teve um outro pastor que pegou também, encorajou, e teve, na verdade era eu e mais 3. Aí um falou para mim, falou assim, ó, eu vou fazer meu pé de meia primeiro, depois eu vou fazer o que você fez, até hoje. Ele não fez nem o pé de meia e nem não fez o que era para fazer. Hoje nem na igreja está mais. Aí o outro chegou e falou para mim assim, não, eu vou parar tudo, vou abandonar, tá bom. E um dia o pastor nos chama lá no escritório e fala, pessoal, deixa eu falar para vocês, não tem previsão da igreja fazer o contrato de vocês, então vai trabalhar, vai trazer sustento para casa de vocês, porque eu não tenho como dar nada e arrumar nada para vocês. Nós éramos em 3. Eu e mais um ficou. E um terceiro, ele falou conosco na sexta, e o terceiro na segunda-feira estava trabalhando já. E aí quando saiu o contrato, saiu o meu, esse que desistiu, ele chegou e me abraçou com lágrima nos olhos e disse, se eu tivesse esperado, eu estaria como você. Então tem coisa, irmão, que pelo rótulo, pela perca, pela circunstância, nós deixamos de viver por não entender o tempo e o modo. Nós olhamos aquilo que está na nossa frente, aquilo é suficiente para nos fazer parar, aquilo é suficiente para nos impactar, e por isso, irmão, nós abandonamos aquilo que Deus tem para fazer. Então que nós possamos fortalecer o nosso espírito, que possamos a cada dia buscar mais, cada dia querer muito mais de Deus, meu irmão, porque com o espírito fortalecido, o nosso corpo, meu irmão, não vai padecer. Nós vamos evitar a luta, não é que nós não vamos passar por ela, mas nós não vamos permanecer. Não é que não vem enfermidade, não é que não vem problema, não, irmão, vai vir, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. E justamente, irmão, as batalhas vêm para nos fortalecer, as lutas vêm para nos tornar maior, as lutas vêm para nos edificar, mas tudo tem um tempo e um modo para se fazer. Amém? Vamos levantar? Vamos orar? No nome de Jesus? E aí esses dias, meditando nessa palavra, irmão, eu estava olhando lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21, quando a mulher de Jó fala para Jó, viu Jó tudo destruído, e a mulher de Jó fala para Jó assim, ó, amaldiçoa o seu Deus e morre. E o que Jó diz? Nu eu vim, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito é o quê? Aí você sabe o que Deus me falou, irmão? Deus não pega leve com aquele que ele investe pesado. Amém? Então, irmão, se ele está pegando pesado, porque o investimento é grande naquilo que ele quer fazer na tua vida. Você quer ver um exemplo? Um prédio de 21 andares e um prédio do mesmo padrão, de 4 andares, qual que é mais pesado? De 21, né? Mas o investimento maior é no qual? Então, irmão, quanto mais pesado está, o investimento está sendo maior daquilo que Deus quer fazer. Agora, para não entender o tempo e o modo, eu deixo de fazer o de 21 e vou fazer o de 4, que é mais rápido, mais simples e menos pesado.
mas eu perco de viver o investimento pesado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Vamos orar? E antes de orar, presta atenção aqui, ó. Eu vou mostrar a regrinha se nós estamos vencendo Satanás ou não. Amém? Ó, só que eu já vou falar logo. Cara feio para minha fome. Quem fizer cara feio vai pagar uma pizza para mim hoje. Combinado? Você já sabe disso, e a regra da casa é essa. Entenderam? Aqui é o quê? 4. Vamos mostrar a regrinha. 4. Certo? Segunda, quarta, sexta e domingo. Eu não vou contar o culto dos jovens. Segunda, quarta, sexta e domingo. Temos 4 cultos na semana. Temos ou não temos? E nos 4 cultos o diabo vem. Está amarrado, pastor? Está não, irmão. Jesus pergunta para ele onde ele estava. Ele falou que estava ao redor da terra, passeando. Você acha que ele não vem passear aqui? Você acha que não é ele que coloca sono no ser? Se não é ele que tenta colocar uma distração para você não entender a palavra, então ele está aqui. Amém? Agora vamos ver a regrinha? Ele vem nos 4. Se eu não venho em nenhum, eu estou perdendo de 4-0 para o diabo. Se eu não venho em nenhum, eu estou perdendo de 4-0 para o diabo. Mas se eu vim em um, se eu vim na segunda, eu continuo perdendo de 3-0 para o diabo. Se eu vim na quarta, eu estou empatando ainda com o diabo. Se eu vim na sexta, eu começo a ganhar de 3-1 do diabo. E se vem no domingo, aí eu arrebento. 4-0. Agora, se eu venho só no domingo, eu estou perdendo de 3-1 para o diabo. Não é para ninguém, é só para nós parar e pensar. Então, muitas vezes, nós paramos e pensamos, Senhor, por que eu não estou avançando? Porque muitas vezes, nesse campo, nós estamos perdendo para o diabo. Amém? Cara feia é fome e vocês pagam a pizza depois para mim. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, seu Deus, por essa palavra. E quando se fala em tempo e modo, nós entendemos essa regrinha de que muitas vezes nós estamos perdendo para o diabo. Porque o Senhor estabelece dias e o modo daquilo que deve se tratar naqueles dias específicos, para mostrar para cada um de nós que há essa necessidade. Não é religiosidade, porque a Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Por isso, na segunda, ele nos traz um conhecimento específico, na quarta outro, na sexta outro e no domingo outro, para que nós possamos entender que eu preciso unir os modos para viver o propósito no tempo certo. Senhor, só que muitas vezes nós paramos, muitas vezes, diante da luta, diante do desespero, diante de circunstância, o desânimo abateu sobre nós. Nós cansamos e como Jó, quando ele chega diante de Jó e diz, mas cadê as palavras que fortaleceram a tantos? Cadê as palavras que levantaram a tantos? Porque o mal veio sobre você, você perturbou. Como muitas vezes somos nós, irmão. Nós já orientamos muitas pessoas, já ajudamos muitas pessoas, nós já fortalecemos muitas pessoas, mas hoje nós estamos parados, necessitando de uma palavra, necessitando de ser fortalecido, mas muitas vezes nós não reconhecemos a necessidade, porque a religiosidade nos impede de olhar e ver que é chegado o momento. A religiosidade impediu de ver Sansão, que ele não tinha apenas os 2 olhos, mas ele tinha os braços e as pernas, ele ainda era o libertador. Oh Senhor, nem a idade avançada e nem o vento amortecido impediu de Abraão e Sara viver aquilo que era preciso. Oh Senhor, nem o tamanho do problema que se chamava o gigante Golias foi possível para rotular Davi e Davi não viver as tuas promessas.
Ô meu irmão, então chega diante de Deus agora. Chega diante dele agora. Se você perdeu o tempo ou o modo, ou se você não está conseguindo entender o que está acontecendo na tua vida, chega para ele. Durante a ministração desse louvor, chega diante dele, busca diante dele e fala: Senhor, eu quero. Senhor, me mostra a direção agora, meu irmão. Nós temos que estar com o espírito fortalecido, porque Deus queria restituir 2 vezes mais a Jó. Só que Deus pega pesado com Jó, porque o investimento agora era o dobro. Oh, meu irmão, se Deus está pegando pesado porque o investimento é grande, se Deus está pegando pesado porque aquilo que Ele tem para a tua vida é grande, então agora, faça desse louvor a tua oração e medite no nome de Jesus. Ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo, ninguém te entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a pena, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos seus sonhos. Os meus planos são melhores. O que olho não viu, ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao teu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que olho não viu, ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao teu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos seus sonhos. Os meus planos são melhores. Oh, Senhor, apresenta para Ele, meu irmão. Apresenta para Ele, minha irmã. Apresenta os teus planos, porque quanto mais Ele pega pesado, porque Ele mais está investindo. Oh, meu irmão, se está doendo, glorifica. Se está difícil, exalta. Se está complicado, fale: Senhor, obrigado. Oh, meu irmão, porque Ele está investindo, Ele está trabalhando. Só que é do jeito dEle, é no tempo dEle, é na maneira dEle. Só que muitas vezes o nosso espírito abatido nos faz parar. O nosso espírito abatido nos faz desanimar, porque o espírito abatido de Sansão fez parar, o espírito desanimado de Jó fez parar. Oh, meu Pai, fortalece o teu povo, fortalece o teu povo. Oh, meu irmão, você não é um projeto falido, não, meu irmão. Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está operando. Só que muitas vezes nós achamos que Deus esqueceu. Nós achamos que Deus não está no controle. Não, meu irmão, a tua família não é um projeto falido, a tua vida profissional não é um projeto falido. Oh, meu irmão, os teus filhos não é um projeto falido, os sonhos que Deus te deu não é falido, o chamado que Ele entregou, meu irmão, na tua mão não é para a falência, não, meu irmão, porque Ele está cuidando, Ele está direcionando, Ele está capacitando, mas Ele nos cobra um tempo, Ele nos cobra um modo para se fazer. E muitas vezes nós nos perdemos. Quando nós vemos o menino Jesus, ele fica no templo e a sua mãe volta para buscar.
porque ela queria lembrar para Jesus: Jesus, o modo é certo, mas não está no tempo certo. Mas quando Samuel foi o contrário, Samuel ficava no tempo e a mãe só voltava para trazer aquilo que ele precisava. Ela dizia para Samuel: o tempo está certo e o modo está correto. Por isso Samuel, ele foi o único profeta da história da Bíblia que ungiu 2 reis e tirou um do trono, porque era aquele que entendeu os desígnios, né? Aquele que entendeu o tempo. Então, meu irmão, chama a atenção de Deus nesse momento. Fala para Ele: Senhor, aonde que eu não estou compreendendo, aonde que eu não estou entendendo, que o Senhor possa clarear na minha mente. Só que muitas vezes, meu irmão, a tristeza, o desânimo, o abatimento nos impede de enxergar aquilo que está diante de nós, nos impede de enxergar aquilo que é de mais óbvio na nossa vida. Mas muitas vezes, por não compreender que Ele está cuidando, por não compreender que Ele está condicionando, nós queremos que Ele faz, mas nós queremos pegar o controle daquilo que Ele está fazendo. Nós queremos que Ele executa, mas nós queremos assumir o controle daquilo que Ele está executando. Não, meu irmão. Por isso Ele está dizendo: deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu fazer do meu jeito. Só que muitas vezes nós estamos lutando, nós estamos quebrando a cabeça, nós estamos nos esgotando, meu irmão, porque não queira ser Deus, nunca iremos conseguir. E muitas vezes estamos enfardados, estamos cansados, estamos parados. Por quê? Em algum momento nós achávamos que poderíamos ser Deus, mas Ele está dizendo: ei, deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa eu fazer como eu sei que precisa ser feito. Isso, Senhor. Deixa acontecer no meu tempo, o amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa Deus projetos comigo, deixa eu cuidar dos seus sonhos, os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo, o amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa Deus projetos comigo, deixa eu cuidar dos seus sonhos, os meus planos são melhores. Oh, Senhor, crendo nessa verdade, nós entregamos diante de Ti, colocamos na Tua mão, que seja o Teu tempo, que seja o Teu modo, e a cada um de nós, irmão, só resta algo a fazer, porque o tempo e o modo Deus não vai mudar. Agora o fortalecer do Espírito só depende de mim e você. Que o Espírito Santo de Deus possa fortalecer a cada um, que o Espírito Santo de Deus possa a cada manhã renovar as forças, a determinação e entender se está demorando, porque Ele está caprichando, se está pesado, porque Ele está investindo pesado, se ainda não veio, porque o momento certo Ele virá, e a resposta será do modo dEle, daquilo que Ele sonhou, daquilo que Ele planejou, e assim seja, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte, que Ele merece, em nome de Jesus.